Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. No programa de hoje vamos conversar com o advogado Fernando de Assis Bontempo, especialista em Direito Civil e Processual Civil, além de mestrando em Direito e Políticas Públicas. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. E a gente sempre começa falando sobre a trajetória dos nossos convidados, né? Como é que o direito entrou na sua vida? Bem, agradeço o convite, é um prazer estar participando com vocês. Bem, a trajetória do direito na minha vida, ela vem de família mesmo, né? Eu, particularmente, fui criado pelos meus avós, sem direito a todinho e iogurte, por favor, mas meu avô, ele tem uma carreira na jurídica interessante em Brasília e, portanto, sempre convivi com a advocacia, o Ministério Público, a atuação em direito, de uma maneira geral, e aí, portanto, sempre desde criança eu consegui beber um pouco da vivência jurídica, e isso sempre me despertou bastante interesse. Sendo quase que natural a inscrição no vestibular para o curso de Direito e o desenvolvimento na área do Direito, a advocacia especificamente. O senhor fez uma brincadeira aí com essa questão de todinho, de iogurte, mas por quê? Porque foi um ambiente muito severo, muito rigoroso? Sem dúvida. Eu faço a referência porque meus avós, eles realmente estavam muito próximos à condição de pais no sentido da educação, e não da não educação, né, da descriação. Então, essa influência dos avós foi decisiva mesmo. Determinante, sem dúvida, especialmente do meu avô, que sempre desenvolveu sua atividade na música e também no direito. O senhor já identificava essa vocação para o processualismo na faculdade? Sim, em razão do desejo que eu sempre tive de ser advogado. Eu não apenas vivi o interesse de estar no direito, nas carreiras jurídicas, mas eu sempre vocacionei ao interesse essencial na advocacia. E para o advogado, o processo, ele realmente sobrepõe de uma certa importância, tendo em vista que ele é um armamento fundamental para que eu possa exercer minha profissão. Então, acaba que o processo sempre me despertou, de fato, um carinho e uma atenção maior desde o início da faculdade. O mundo dos casos ligados a crimes, das ações trabalhistas, isso nunca o atraiu tanto? Na verdade, sempre me atraiu. Eu tenho vivência e experiência na advocacia trabalhista, criminal, civil, mas voltado essencialmente para o debate sobre a atuação do advogado no Poder Judiciário, essencialmente. O processo como um todo, que acaba, mesmo tendo suas nuances diferenciadas, bebendo de uma mesma fonte, de uma mesma essência, que é a função do juiz, do judiciário, na defesa efetiva dos direitos dos envolvidos. Professor, o senhor se lembra de algum dos seus mestres que tiveram papéis decisivos, né, que contribuíram efetivamente para a sua formação? Do ponto de vista do processo especificamente, eu tive um professor na faculdade, magistrado de Direito aqui em Brasília, o juiz Gilmar Soriano, que de fato me despertou uma paixão e um interesse muito grande por parte não apenas do direito processual especificamente, a vontade de estudar mais, mas até mesmo pelo próprio magistério que passei a desenvolver também na área. Foi um personagem muito relevante e significativo que passou aqui porque eu tive a oportunidade de participar de graduação. Em palestras e seminários de cursos mais curtos, pós-graduações, tive o desembargador Arnoldo Camanho, que também teve uma parcela significativa de atuação, o próprio ministro Aires Brito e Moreira Alves, já há algum bom tempo atrás, que me despertaram o desejo de realmente aprofundar no estudo do direito e sair da superficialidade. Se o senhor pudesse resumir alguns dos conceitos ou alguns dos ensinamentos que eles passaram, o que é que o senhor poderia dizer, se o senhor pudesse resumir? Bem, eles sempre me instigaram, eu sempre fui instigado a pensar em direito de uma forma bem ampla, mas especialmente focada e voltada ao conceito da Constituição. A ideia está com dúvida no direito, consulte a Constituição. Está com dúvida em qualquer área, processual ou material da norma, consulte a Constituição. E não deixe nunca de fazer uma leitura daquilo que está na norma a efetivamente o conceito constitucional. O senhor fala em norma, agora nós temos aí um novo Código de Processo Civil, né? Como é que fica para o advogado lidar com todas essas mudanças? As mudanças do novo Código de Processo Civil, eu sempre digo que ela, para a advocacia, repercute muito mais do que simplesmente uma alteração de procedimentos. É literalmente uma mudança de roupagem. A atuação do advogado hoje, com base no novo Código de Processo Civil, ela precisa vertiginosamente alterar. Ela precisa entender que o advogado, e aí é uma via de mão dupla, tanto o judiciário e seus partícipes quanto o próprio advogado, tem que entender que os dois são cada vez mais
voltados a um mesmo objetivo, que é entregar a justiça, ainda que a interpretação dessa justiça para o advogado possa ser diferente do seu ex-adversário ou do próprio magistrado. E aí acaba que a visão colaborativa, participativa, cooperada entre esses personagens se mostra, a meu sentir, muito clara dentro do Código de Processo. E ainda vamos ter que estimular isso com algum tempo. A questão da inserção, da conciliação dentro do Código de Processo e a obrigatoriedade do advogado estimular essa conciliação é uma mudança que, com certeza, com o passar do tempo, trará resultados eficientes àquilo que se pretendeu com a norma. E é daí que eu vou até perguntar nesse sentido da sua atuação dentro do processo civil. Quais são as áreas em que o senhor mais atua? Particularmente milito nas áreas de direito do consumidor, análises contratuais e aí ações voltadas ao contrato de uma maneira geral, além também da área do direito administrativo, com ênfase mais destacada nas áreas de concurso público. Qual é o perfil para um advogado assim, que trabalha com o processo civil? O advogado precisa distinguir com clareza os conceitos de combatividade e litigiosidade. Hoje, se confunde muito isso? Com certeza. Infelizmente, a gente ainda tem muitos advogados que são criados e bebem dentro de uma escola, de uma academia que sempre prestigiou a combatividade do ponto de vista da litigiosidade. Ou seja, qual é o advogado bom? O advogado bom é aquele que fala nos autos. O advogado bom é aquele que proclama o direito do seu cliente na sustentação oral, é aquele que recorre até as últimas instâncias, é aquele que não larga o osso do processo. Sendo que muitas vezes, quando nós insistimos, enquanto advogados, na preservação de um processo longevo, de um processo arrastado, nós não estamos contribuindo em nada com o nosso cliente. Quando eu passo a me imbuir de um sentimento conciliatório, eu passo a entender que eu consigo encurtar o risco, as despesas, os prejuízos do meu cliente em uma conciliação, eu também estou sendo combativo e não necessariamente litigioso. As causas que demandam litigiosidade, demos a ela o litígio. Vamos ao processo, recorramos, façamos aquilo que o cabedal processual nos permite. Mas não pode ser essa a essência primordial do advogado. Ele tem que ser combativo na defesa do problema, grosso modo, do seu cliente e que pode ser muito facilmente resolvido por uma conciliação proposta antes mesmo de ajuizamento da ação. E isso é uma diferença que eu acredito que a advocacia ainda vai precisar respirar ela um pouco mais. Só para você ter ideia, em exemplos práticos, ainda nós temos circunstâncias em que eu entro em uma sala de audiência defendendo o autor e o meu colega advogado defendendo o réu me vê como inimigo. Como se a gente estivesse tomando a posição dos nossos clientes na defesa dos nossos interesses. Sendo que nós somos profissionais, defendendo cada um lado e que deveríamos unir as nossas forças, obviamente sempre com ética, moral e lealdade ao nosso cliente, né? Mas com um objetivo que é auxiliar a entrega da justiça. Esse perfil do advogado muito mais resolvido, muito mais voltado e focado na solução de um problema em sentido amplo do que de um processo específico, acho que seria o grande perfil do advogado que trabalha no processo civil hoje. Uma última pergunta antes de encerrar este bloco. Além de cultivar esse espírito conciliador, o senhor está fazendo mestrado em Direito e Políticas Públicas. Já definiu aí a dissertação? Com certeza estará voltada exatamente a essa conciliação entre o acesso do Poder Judiciário e a utilização do Judiciário em prol de uma solução dialogada entre as partes, que é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de solucionar conflitos. Professor, vamos à nossa primeira pausa aí? Claro, à disposição. Nós voltamos então daqui a pouquinho no Saber Direito Debate com o advogado processualista Fernando de Assis Bontempo. Até já. Voltamos com o Saber Direito Debate, hoje com o advogado processualista Fernando de Assis Bontempo. Professor, durante a semana o senhor deu aulas sobre saneamento e organização processual. Eu gostaria de saber qual foi o propósito desse curso. Olha, o propósito foi incentivar ao nosso telespectador, aquele que interage conosco no Saber Direito, a refletir sobre uma grande mudança que, para mim, é uma das que eu mais pessoalmente festejo, que é o aprofundamento normativo com relação à organização do processo para a fase de instrução. Antes da edição do novo Código de Processo Civil, nós vivenciávamos, na minha modesta avaliação,
um saneamento e uma organização do processo que era feita muito ao sopetão ou inadvertidamente, sem uma participação clara do envolvimento das partes. No curso do processo, o advogado recebia um velho ato ordinatório, muitas vezes sequer praticado por magistrado, que dizia lá, especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir. E depois desse peticionamento, sobrevinha qualquer coisa que a gente pudesse imaginar, desde a prolação de uma sentença já de mérito, até uma extinção por algum vício formal identificado. Então, de certa forma, o processo ele saía um pouco da mão e do controle dos advogados, e das partes especialmente. Com a edição, especialmente do artigo 357, que para mim é o âmago dessa aula, nós passamos a ter uma obrigatoriedade do magistrado, antes mesmo de me ouvir como parte, antes mesmo de saber qual é a minha intenção dentro do processo, ele, por uma decisão sacra, me permito essa qualificação a ela, ele esmiuçar o processo para mim, ele dizer para mim quais são os vícios que ele tem identificado. Antes de sentenciar, diz o artigo 10, ele tem que me ouvir para que eu possa me manifestar sobre este fato. Ele tem que dizer quais são os pontos que ele entende ser controvertido, quais são as provas que ele entende já estarem presentes no processo, quais são os elementos jurídicos relevantes ao julgamento da causa, ou seja, o juiz ele vai me entregar um espelho do processo. E com isso eu, parte, tenho muito mais segurança em convergir, divergir e especialmente reagir a esse espelho que ele me entrega. Então, essa modificação do artigo 357 é uma modificação fantástica, a meu ver, no procedimento comum, e ela precisa ser estimulada pelos advogados para que os magistrados exerçam e precisam ser exercitadas com primazia e com rigor pela magistratura em geral. O senhor falou muito nas aulas sobre os conflitos nos processos. Por que eles são tão comuns? A obrigatoriedade de conflitos se dá essencialmente, a aproximação das relações. Tem se tornado cada vez mais comum a gente se relacionar enquanto ser humano em relações não pessoais. Mídias sociais, encontros casuais, inchaço populacional tem feito com que a gente se relacione com pessoas com quem a gente não tem tanta tolerância. E a partir do momento que eu conheço um direito meu lesado e cruzo o caminho com alguém que eu não conheço, portanto tenho uma certa intolerância, aí surge o conflito e dali se deflagra os meios de solução, o judiciário por aí vai embora. Somado a isso, o juizado especial me permite um acesso sem sequer precisar do advogado, a enxurrada de demandas é imensa. Como é que a gente resolve esses impasses na justiça? A gente resolve especialmente cultuando e incentivando o espírito conciliatório. Eu acho que o maior elemento, o melhor mecanismo que nós temos hoje é todos os personagens e os advogados assumem uma função primordial por serem os primeiros juízes da causa quando recebem seus clientes em uma consulta inicial, a incentivar sempre a possibilidade de ser feito um acordo, mesmo com a ação hoje demandada. Hoje o autor não processa o réu, ele só tem a iniciativa de instaurar um procedimento, o que não pode nunca afastar a possibilidade da celebração de um acordo. Eu não tenho dúvida que através da conciliação, através da mediação, nós temos o principal elemento. Não é só de desafogo do judiciário, que eu particularmente não estou preocupado em desafogar o judiciário, né? O Estado deve prestar serviço público e, portanto, se prepare para isso. Mas, especialmente, a pacificação social, ela está na conciliação e na mediação. O senhor também apresentou uma visão geral do procedimento comum. Sim. Nessa visão geral do procedimento, a gente consegue ter uma nítida compreensão a hora de falar, a hora de ficar calado. Qual é o momento em que a parte precisa se arvorar a apresentar suas provas e qual é a hora que eu preciso aguardar a produção de provas. E a compreensão holística, né, completa do procedimento comum vai capacitar ao advogado a ir direto no ponto. A gente precisa entender que quando nós trazemos uma prova, por exemplo, para dentro do processo, nós não fazemos a prova do meu direito ou do meu interesse. Eu entrego um instrumento de interpretação ao magistrado, que pode interpretar ao meu favor ou não. Ele pode compreender pelo bem ou pelo mal. Não é algo proveniente de uma ciência exata em que eu aplique uma fórmula e o resultado ele é previsto. Por isso eu tenho que ser muito mais atirador de elite do que o pessoal da linha de frente, né? E aí nessa estrutura, o conhecimento do procedimento como um todo, de ponta a ponta, vai me permitir uma melhor atuação dentro do processo. Eu sei exatamente a hora de falar e a hora de ficar calado. E quando ocorre o saneamento processual, professor? Ele ocorre
Imediatamente após a manifestação livre e ampla das partes, que é a fase postulatória, onde as partes falam o que elas querem, apresentam os seus pedidos de forma livre, e imediatamente antes, a efetiva produção das provas por meio de testemunhas, perícias e o depoimento pessoal das partes. É o momento em que o juiz realmente se capacita e se habilita a entender completamente qual é a lead in case, qual é a lead que está sendo posta a julgamento. E aí, naquele momento, ele consegue sanear o processo, ou seja, limpar as impurezas, limpar as imperfeições e vícios que eventualmente existam, com a consequência que for, ou corrigindo ou extinguindo o processo sem resolução de mérito. E, além disso, organizar o processo. Organizar o processo para quê? Para a instrução que há de vir no ato subsequente. A produção das provas que serão tidas pelas partes. Num ambiente de tanta polarização que a gente vê hoje nas redes sociais, nas ruas, o senhor falou tanto sobre a conciliação. Está cada vez mais difícil conseguir isso? Está respingando também nos processos esse ambiente que a gente vê hoje no país, na sociedade? Com certeza, né? Não tenha dúvida que a serenidade de um país é um fundamento básico, primordial, para que a gente consiga o desenvolvimento de elementos dialogados e suas horas de conflitos de interesse, né? Como é o caso da conciliação. A animosidade, a indisposição pessoal, coletiva, ela obrigatoriamente contribui no sentido contrário, ela inviabiliza, até porque pela própria passionalidade do indivíduo, você pega circunstâncias onde o argumento ele é bom para o acordo, só que pelo simples fato de estarmos em polos distintos, em uma situação alheia ao processo, até, que não tem nada a ver com esse objeto, já é mais do que suficiente para a gente estimular a litigiosidade, o que é um exemplo claro de uma baixa civilidade. O senhor também trouxe livros aqui para o programa, certo? Trouxe livros. Vamos falar sobre eles no próximo bloco? Por favor. Perfeito. Então, professor, o Saber Direito faz a sua última pausa, o Saber Direito Debate faz a sua última pausa e volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta. Hoje o nosso convidado é o advogado processualista Fernando de Assis Bontempo, especialista em processo civil e também mestrando em Direito e Políticas Públicas. Professor, o senhor trouxe aqui alguns livros, né? Vamos começar por esse aqui, que é um dos seus autores preferidos, José Miguel Garcia Medina. Sim. Esse aqui, Novo Código de Processo Civil. Comentado. As obras de normas comentadas, elas sempre trazem consigo uma facilitação ao leitor, que ela faz o direcionamento à norma que você vai efetivamente manusear. Então, você consegue, através da leitura do artigo específico que você vai enfrentar no procedimento específico, ver os comentários doutrinários, ver os comentários jurisprudenciais que venham a nortear a aplicação daquele artigo especificamente. Então, é vital, creio eu, para todo advogado, para todo estudante do processo, que ele tenha uma obra de código comentado que venha ali contribuir na aplicação do seu dia a dia. Já virou uma obra de referência? De certa forma, sim. O autor específico que trago, o José Miguel Garcia Medina, ele tem, para mim, pessoalmente, como sendo uma grande referência com base nesse novo Código de Processo Civil, cuja disciplina normativa ainda é absolutamente interrogativa, estimulante, lacunosa. Ainda estamos descobrindo o que significa efetivamente essa Lei 13.105 de 2015. Tem um aspecto dessa obra que o senhor acha que merece ser ressaltado? Sim, nós temos algumas ponderações que precisam ser feitas, né? Aqui, sem querer esgotar o tema, e até talvez dissociando um pouco, já falei da importância do artigo 357, a possibilidade, a necessidade do juízo fazer o saneamento e a organização. Infelizmente, ainda existe muita resistência da aplicação desse artigo 357, ainda tem muitos juízes, judiciário em geral, que não têm feito o saneamento do processo como determina o artigo 357, e isso certamente acaba trazendo nulidades processuais que serão oportunamente enfrentadas em tribunais superiores. Quando o juiz ignora o artigo 357 e já sai dando sentença e já vai fazendo o que acha que deve ser feito, entre aspas, né? Respeitosamente falando, você tem aí uma incursão em uma nulidade processual. Na esfera recursal, citaria um outro exemplo, que ainda certamente será passível de debate, a utilização do agravo de instrumento, a lista taxativa de sua
aplicação, ela certamente será passível de críticas por deixar de contemplar hipóteses onde seria muito conveniente que tivesse o recurso, como na decisão judicial que declina a competência. Não é passível agravo de instrumento e eu fico com as mãos cruzadas dentro de um processo. O senhor também trouxe aqui Direito Processual Civil Moderno, outra obra de José Miguel Garcia Medina. Sim, esse já deixa de ser o código comentado, artigo por artigo, mas passa a ser um curso, né, onde ele desbrava os aspectos relacionados à teoria geral do processo, que de certa forma não se correspondem à soma dos artigos que nós temos no Código de Processo Civil, e passa a desbravar os aspectos conceituais, doutrinários, dogmáticos com relação a cada um dos conceitos. O Código de Processo Civil, embora tenha avançado muito nesse aspecto, ele ainda nos deixa a ver navios com relação a alguns aspectos conceituais. Por exemplo, faz referência a arresto, sequestro, busca e apreensão, né? Arresto e sequestro, mas ele não diz exatamente o que isso significa à luz do novo código. Aí a doutrina vai ter que suprir essa missão. E aí tem a obra do curso do professor José Miguel Garcia Medina. É o que o senhor chama de bola dividida? Tem muita bola dividida no novo CPC? Muita coisa a ser discutida, sem dúvida, seja por resistência de aplicação do judiciário ou de advogados, né, de uma maneira geral, seja porque o código deixou de apresentar de modo claro o que ele pretendia. Aí cabe a gente interpretar. Uma bola dividida, o senhor pode falar? A própria aplicação, por exemplo, a insurgência do artigo 85 do Código de Processo Civil, a aplicação com relação à condenação dos honorários de sucumbência. Isso é uma imensa bola dividida entre magistratura e advocacia, né? O artigo 20 do Código de Processo Civil anterior tinha uma redação que não contemplava a improcedência do pedido e a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa. Isso foi superado e hoje o artigo 85, parágrafo 2º, faz expressa referência que na improcedência também fixa honorários do valor da causa com base no valor da causa, de 10% a 20%. Infelizmente, nós não temos visto respeito ao cumprimento dessa norma pelo Judiciário. Aqui também, curso didático de Direito Processual Civil de Eupídio Donizete. Essa obra é uma obra que, para mim, ganha muito relevo e eu gosto bastante de indicar aos meus alunos, exatamente por convergir com a proposta da capa, curso didático. A didática que o professor Eupídio Donizete consegue desenvolver por quadros esquemáticos, indicação de jurisprudência ao fim dos capítulos, realmente é digna de louvor e facilita bastante aqueles, especialmente, que estão introduzindo ou iniciando os estudos com relação ao processo civil. Essas obras, elas são recomendadas para advogados, mas também para estudantes, concurseiros. A quem elas são dirigidas, professor? Olha, o processo civil ele é uma matéria que é pautada muito na norma. Então, de certo modo, você vai ter uma aplicação das obras que trouxe em todos os níveis, né? O Eupídio Donizete estará em livros de graduação, estará em concursos públicos para nível técnico, estará em concurso público até para analista judiciário. O José Miguel Garcia Medina já trabalharia nos concursos de carreira jurídica um pouco mais densos, que permitiriam um pouco mais ou exigiria do candidato, por exemplo, uma intelecção um pouco maior, né? Uma interpretação mais conglomerada nas normas jurídicas. Mas, de grosso modo, o direito processual civil ele é um mesmo osso a roer, desde quem está começando, seja aquele que já está num estudo um pouco mais avançado, pautado essencialmente no código, no procedimento. Muitos estudantes nos assistem nesse momento. Eu gostaria que o senhor dissesse, então, a eles, aqueles que ainda estão em dúvida sobre que caminho seguir no direito, por que eles deveriam tomar o rumo do direito processual civil, por exemplo? Olha, eu não tenho dúvida que cada estudante deve buscar o processo, porque o processo o caminho, é um instrumento capaz de efetivamente dar a justiça às pessoas. O seu direito ele só é bom se eu conseguir transportá-lo para dentro do processo. O seu direito só é bom se eu conseguir transportá-lo em uma sentença, obviamente partindo de uma relação conflituosa. E é absolutamente essencial, ou, na verdade, o sentimento de injustiça, de frustração e de tristeza que nos acomete. Quando nós vemos uma pessoa com um bom direito e que perde por falta de um bom processo, ele realmente nos faz tomar muito cuidado com o processo. O processo realmente ele pode derrogar interesses das pessoas. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Foi muito produtivo esse papo. Te agradeço imensamente e coloco à inteira disposição de vocês.
Obrigado, professor. Então, esta foi mais uma edição do Saber Direito Debate. Você pode rever este programa e também outros no nosso site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Se tiver mais alguma dúvida ou alguma recomendação, uma sugestão, escreva para nós. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.